Aqui nós estamos vendo o famoso jogo da serpente. Ou seja, eu controlo com o teclado uma cobra e ela vai crescendo à medida que vai comendo uma maçã. Quando ela se choca ou com ela mesma ou com a maçã, ela morre. Mas o grande detalhe disso aqui é o seguinte: este não foi um código que eu desenvolvi. Eu desenvolvi o jogo da serpente, vocês vão ver ele no final do vídeo, mas este não foi o código que eu desenvolvi. Este não foi o código que nenhum ser humano desenvolveu. Este foi um código que uma inteligência artificial desenvolveu, a ChatGPT. Ela criou esse código. Ela não copiou da internet, ela não pegou um código pronto. Ela criou ele do nada. E aqui nós vamos ver o quê? Nós vamos ver como ela funciona, no sentido de criar um código desse tipo, como podemos usar ela para isso, não como ela funciona, porque a complexidade de um sistema neural como a ChatGPT não é o objetivo desse vídeo do YouTube, mas usar ele sim. E por que usar? Nós vamos usar não para criar o jogo da serpente, vocês vão usá-lo para aprender programação. Então vamos lá. Se eu tenho aqui, se eu digitar ChatGPT, certo? Tá aqui, primeiro link, já tem OpenAI, que é a empresa responsável por isso. Clico aqui, teste o ChatGPT. Ele vai pedir para vocês fazerem o login, mas vocês podem usar o Facebook, o usuário de vocês do Google, ou criar um usuário. É gratuito, pelo menos por enquanto é gratuito. Você vem aqui e você digita o que você quiser. Eu vou mostrar o que eu digitei. Depois nós vamos trabalhar um pouco em cima disso. O que eu digitei aqui no jogo da cobrinha? Eu digitei o seguinte: por favor, devemos ser sempre educados para quando as máquinas dominarem o mundo, elas vão lembrar quem foi educado com elas. Por favor, consegue criar para mim o jogo da serpente, incluindo o código HTML e JavaScript, com a opção da cobra crescer quando come uma maçã? Ou seja, vocês escrevem em língua natural. Vocês tentam explicar o que vocês querem. O jogo da serpente é famoso, então eu não precisei detalhar exatamente o que ele faz. Eu simplesmente coloquei isso. E eu coloquei, incluindo o código HTML e JavaScript. Por quê? Porque eu quero todo o código do jogo. E observe, ele construiu uma página HTML com o código comentado. Detalhe, em determinado momento ele parou. Por quê? Porque existe um limite da resposta do ChatGPT. Mas não tem problema nenhum, eu simplesmente disse, continue. E ele continuou. Observem que aqui ele perdeu um pouco, porque como era um código, ele colocou dentro dessa estrutura, já para nós copiarmos ele. Então ele se perdeu um pouco nisso, ele continuou escrevendo como um texto normal. Observe, por exemplo, maçã. A maçã faz parte de um comentário, gera uma nova posição para a maçã. Mas o que eu fiz, tendo estes cuidados? Eu abri o bloco de notas, ou seja, eu não estou usando nenhum editor, porque veja, eu estou assumindo a coisa mais simples possível. O bloco de notas. Eu vou fazer de novo aqui. Bloco de notas, certo? Eu abri o bloco de notas. O que eu faço agora? Eu venho aqui, eu copiei esse pedaço do código, copy code, colei aqui, vim aqui, aí o cuidado, porque provavelmente numa próxima versão já vai ser resolvido. Mas ó, copiei essa parte aqui, com o cuidado de continuar maçã aqui dentro, certo? Aí ele perdeu um pouco a dentação, mas isso não vai afetar. E depois o copy code, que depois ele voltou a colocar dentro da estrutura normal de código dele. E copiei aqui. Então, simplesmente isso. Ah, e observem detalhes, né? Ele ainda deixou finalzinho fora daquele código. Barra script, body, se não copiar isso também vai dar erro. Então, tem que ter esses cuidados. Claro, se você não sabe nada de programação, pode ser que você se atrapalhe nessas questões, mas não é esse o meu objetivo aqui. Meu objetivo é, você está começando a aprender a programar e o ChatGPT pode ser um auxílio para você a aprender algumas coisas de código. Então aqui eu peguei esse código que o ChatGPT gerou, vou dar um guardar como, vou colocar, eu criei uma pasta no C chamada ChatGPT, vou criar nele, por exemplo, exemplo.html, tem que ser .html. Como eu criei com uma pasta no C, eu posso simplesmente digitar C:/, no meu navegador,
entro na pasta que eu criei, observa, exemplo é o que eu acabei de fazer. Está aqui. Está aqui o jogo da cobrinha criado por ela. E eu acabei de fazer os passos para isso. Entrar no chat, é tão fácil quanto isso, entrar no chat GPT e pedir para ele fazer. Vamos fazer de novo. Vamos dizer, por favor, crie em JavaScript o jogo da cobrinha. Não, observe que eu não estou ensinando exatamente as mesmas coisas. Crie em JavaScript o jogo da cobrinha, explicando cada função que você está criando. Vamos ver o que ele responde. E ele está criando novamente o jogo da cobrinha. Observa que não é exatamente o mesmo código que ele criou antes. E observe que aqui, como eu pedi para ele explicar detalhadamente, ele está documentando um pouco mais o que ele está fazendo. Ele está criando na hora. Se você pedir novamente, ele provavelmente vai dar um código um pouco diferente. E você pode dizer, tá, mas eu quero fazer algo dessa forma ou daquela forma, mude isso, mude aquilo. Você pode interagir com o ChatGPT, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês, vocês estão nos princípios do aprendizado de programação. Comecem a usar o ChatGPT agora. Aqui ele vai dizer, eu posso dizer continue. Observe que dá a mesma falha, que ele já não está colocando dentro da estrutura aqui. Mas observe que ele está escrevendo em português, observa como ele está detalhando mais a explicação do que ele está fazendo. E nós podemos ir interagindo com ele e perguntando coisas e mexendo no código, etc. A grande questão, em alguns anos, vai ser praticamente um padrão você utilizar ferramentas de inteligência artificial junto com o seu desenvolvimento de código. Então, começar desde agora a entender todo o potencial de ferramentas como essa e no próprio aprendizado de programação já utilizar elas vai ser bem significativo na sua evolução. Estamos aqui com uma ferramenta que vai ficar cada vez mais sofisticada, que vai gerar cada vez mais códigos mais eficientes, códigos melhores e que sua função ao longo dos anos provavelmente será cada vez mais interagir com ferramentas de inteligência artificial e menos gerar manualmente todo o código. Por exemplo, vamos lá, estamos aqui e aí, por exemplo, vamos dizer, será que você pode modificar este código para aparecer mais maçãs ao mesmo tempo? Vamos ver o que ele diz. Claro, aqui está como vamos fazer isso. Observa, vamos mudar a variável fruit para uma matriz de frutas. Então, ele está mexendo no próprio código que ele criou. Então, você pode gerar um código por ele, e não precisa ser um código inteiro, você pode estar fazendo um código e dizer, peraí, aqui eu tenho essa rotina que eu preciso implementar. Eu posso usar o Google e navegar na internet e ver coisas que as pessoas fizeram. Ou pode deixar esse trabalho para o ChatGPT, que já navegou na internet, já vasculhou milhares de coisas, e perguntar para ele, em linguagem natural, olha, por favor, você consegue fazer uma função que separa os números primos? Você consegue fazer uma função que pega esse array e faz ele randômico? Agora me explique como você fez, me explique como essa função faz. Você usa ele de uma maneira interativa, não é algo do tipo fecha os olhos e jogue para ele. Você utiliza ele, até porque as respostas dele podem ter falhas em relação ao que você precisa, mas você pode ir, aqui, o que ele fez? Ele mudou um pouco o código para que agora tenha um array de frutas, certo? E aqui ele vai criando, quando cria a fruta, ele coloca uma nova fruta. E aqui, quando desenha as frutas, ele desenha todas as frutas do array. E aqui ele testa se a cobra está em qualquer uma das frutas. E aí ele vai tirando as frutas à medida que vai comendo elas. Ou seja, ele resolveu uma implementação de algo que nós pedimos em relação a algo que nós havíamos pedido antes. O ChatGPT nos permite
ir criando códigos sofisticados ou mexendo em código que nós criamos ou nos ajude a localizar erros. Espero que isso seja uma introdução interessante ao que é possível fazer com esse recurso, que por enquanto está completamente gratuito, e é interessante vocês, inclusive, já começarem a aproveitar esse momento que ele é gratuito para entender como funciona, para entender o potencial dele e para fazer coisas úteis do trabalho de vocês ou do aprendizado de vocês de programação. Por exemplo, vamos dizer, olha só, Snake is at position. Por favor, me explique melhor como funciona a função Snake is at position. Snake is at position. Olha só, ele está agora fazendo uma explicação, como se você estivesse interagindo com um professor, num curso, e aí você diz, bom, mas me explique isso melhor, me explique aquilo melhor. Existe uma ferramenta na internet que pode ajudá-lo a desenvolver códigos e ajudá-lo a aprender códigos. Você poderia pegar um código que você está fazendo, mas eu não entendi isso aqui, copiar e colar para dentro do ChatGPT e dizer, consegue me explicar o que este código faz? Então, uma rápida introdução ao ChatGPT, a toda a potencialidade que ele tem. Espero que tenha gostado. Se gostou, por favor, não esqueça de curtir, se inscrever, marcar o sininho nos meus vídeos. Certamente nós teremos vários outros vídeos explorando recursos do ChatGPT, porque eu acredito que ele seja um instrumento fantástico para quem busca aprender programação. E aqui ao final, muito antes de gerar esse código automático por ele, eu criei um jogo da cobrinha. Tem algumas semelhanças no código em relação ao que é apresentado aqui, tem algumas diferenças importantes. Ele é mais sofisticado, é claro, ele utiliza desenhos, não só quadradinhos, ele usa alguns recursos de programação funcional, alguns recursos interessantes, porque o objetivo é justamente didático, mas que provavelmente o código do ChatGPT poderia gerar agora, ou poderia gerar num futuro próximo, mas o ponto fundamental é, quanto mais soubermos utilizar e capitalizar em relação às ferramentas que vão surgindo, mais nós poderemos criar recursos produtivos e mais nós poderemos construir uma profissão que faz sentido no futuro. Muito provavelmente, o trabalho de programação vai migrar cada vez mais de criar códigos para interagir com inteligências artificiais que geram esses códigos. Mas entender o que está acontecendo por trás, entender como os códigos funcionam, entender programação, sempre vai ser um grande auxílio para você poder trabalhar com inteligências artificiais que vão ajudá-lo a construir ferramentas, códigos e trabalhos cada vez mais sofisticados. Espero que tenham gostado. Aqui segue o vídeo do que eu fiz, um ser humano, fiz da cobrinha, e até a próxima vez.